Bem-vindos à TVL, Televisão da Grande Lisboa, cobertura das autárquicas 2013, hoje num debate especial, quanto mais não seja, porque reflete aquilo que é um momento histórico para a vida da cidade de Lisboa, o aparecimento, o surgimento de uma nova freguesia, criada em 13 de novembro de 2012, a freguesia do Parque das Nações, e que justifica que a TVL preste atenção a essa realidade, trazendo aqui a debate convidados que são candidatos, os primeiros candidatos na história da Junta de Freguesia do Parque das Nações. Em cumprimento das deliberações da Comissão Nacional de Eleições, a TVL teve o cuidado de convidar todas as forças políticas envolvidas nesta eleição do Parque das Nações, da candidatura independente Grupo de Cidadãos Parque das Nações, por nós, não houve disponibilidade por razões de agenda. O mesmo sucedeu em relação à candidatura do Bloco de Esquerda, que também, por razões de agenda, não pôde comparecer hoje no debate. Um debate que reflete, então, uma realidade histórica e que justificou, de facto, que a TVL se interessasse e promovesse um debate que marca, assim, o surgimento e o início de uma nova realidade administrativa na cidade de Lisboa, a freguesia do Parque das Nações. São hoje convidados da TVL para este debate, respectivamente, à minha direita no ecrã, Jorge Alves, candidato da CDU, Irondino Isaías, candidato do Partido Socialista Sentir Lisboa, um candidato da plataforma Cidadãos Independentes, Carlos Ardisson, e Paulo Coelho, candidato da coligação PSD-CDS-MPT, coligação, peço desculpa, Nações Unidas, portanto, é o nome da coligação do PSD-CDS-MPT nesta eleição para o Parque das Nações. A todos muito boa tarde e muito obrigado por terem comparecido neste debate. Eu vou começar então, precisamente, pela minha esquerda, pela vossa direita no ecrã, Jorge Alves. Uma das questões que me suscita alguma curiosidade, como espectador atento desta realidade das autarquias, é saber até que ponto uma junta de freguesia que herda, digamos assim, um património considerável em termos daquilo que é equipamento urbano de alguma qualidade no Parque das Nações, apesar de ser uma gestão municipal, passar com a extinção da Parque Expo. Eu gostava de saber a opinião da CDU sobre qual será a sustentabilidade financeira de uma nova freguesia como esta, sabendo de antemão que as poucas receitas que as freguesias têm hoje em dia são aquelas que resultam das transferências do Orçamento de Estado e que praticamente receitas próprias não há. Havendo, digamos assim, essa dificuldade, pensa que esta nova junta de freguesia tem condições, efetivamente, em termos financeiros, de só por si prestar um bom serviço aos munícipes residentes na freguesia? Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, saudar a possibilidade de realizarmos este debate. Pensamos que é muito importante para os moradores da freguesia de Parque das Nações poderem ouvir de viva voz os seus principais candidatos, exatamente aquelas que são relativamente a esta nova freguesia. Dizer que esta nova freguesia do Parque das Nações engloba áreas muito diferentes, quer do ponto de vista urbanístico, quer do ponto de vista da sua composição social e económica. Naturalmente que a nova freguesia terá de olhar com igual cuidado para as duas componentes que fazem parte e que estão hoje no território da nova freguesia. Quanto à questão que coloca, é efetivamente uma questão à qual a CDU, a única coisa que pode dizer é: estamos presentes, estamos disponíveis para criar, com todas as forças que assim o entenderem, as melhores condições para que esta freguesia, que é hoje realidade do ponto de vista legal, seja realidade também do ponto de vista da manutenção da qualidade de vida que as populações que lá estão hoje têm e também da recuperação e da reabilitação dos restantes bairros que hoje vivem em condições francamente degradadas, quer do ponto de vista ambiental, quer com necessidades de reabilitação das suas próprias habitações, quer ao nível de limpeza urbana, por aí fora. Portanto, estaremos sempre a falar de duas realidades diferentes da mesma freguesia e à qual a futura junta de freguesia ou os futuros eleitos terão igualmente de dar resposta. A nova freguesia, que surge no contexto histórico que todos certamente conhecem, resultante da intervenção própria
quer dos moradores, quer das diversas forças políticas, a nova freguesia vai de facto contar com dificuldades grandes e diferentes de todas as outras freguesias que resultam do agrupamento ou da agregação de diversas freguesias. Naturalmente que na nossa freguesia vamos ter que construir tudo de novo. Nós não temos pessoal e vamos ter que fazer a contratação de pessoal, nós não temos mapa de pessoal e vamos ter que elaborar o mapa de pessoal, nós não temos a definição das taxas praticadas aos moradores quando vão pedir os seus atestados de residência, por aí fora, e vamos ter que criar toda essa nova regulamentação própria. Nós não temos sede e vamos ter que encontrar sede, seja para funcionar provisoriamente, seja depois em termos definitivos, e portanto vamos construir tudo completamente novo. E neste quadro, aquilo que a gente defende é o orçamento é público, toda a gente o conhece e conhece na nossa freguesia, conhece em todas as freguesias da cidade de Lisboa, com quanto é que vai contar por parte de transferência direta da Câmara Municipal de Lisboa, depois faltará a transferência do próprio Orçamento de Estado, e é com esse orçamento que a nova freguesia vai ter que caminhar, dar os seus passos, trabalhar, e portanto a nossa convicção é que com o esforço de todos os eleitos, e é o desafio que nós fazemos a todos os eleitos e a todas as candidaturas, é que passado o período da campanha eleitoral consigam encontrar as plataformas de entendimento suficientes para fazer face a este desafio que é muito grande. Muito bem. Irondino Isaías, candidato do PS, de facto, num contexto nacional em que as autarquias, nomeadamente os próprios municípios, sofrem de graves constrangimentos financeiros, eu perguntava-lhe, sendo vocês praticamente, os órgãos que forem eleitos nestas eleições, praticamente uns pioneiros em termos daquilo que vão ter que desbravar de caminho para criar fisicamente esta freguesia, pensa que há condições, nomeadamente por parte da Câmara Municipal de Lisboa, para dar alguma sustentabilidade em termos daquilo que são as primeiras necessidades de funcionamento desta freguesia? Muito bem, uma boa tarde a todos. Primeiro, aproveito para cumprimentar todos os nossos vizinhos do Parque das Nações, bem como também aqueles que agora transitam de Louros para o novo território de Lisboa. Além disso, também aproveito para cumprimentar as candidaturas presentes, bem como as candidaturas ausentes que, por qualquer motivo, não puderam estar presentes. Em relação à questão que coloca, o que aconteceu na cidade de Lisboa não aconteceu no resto do país. Enquanto que o Governo fez uma reforma a régua e esquadro do território, Lisboa fez uma reforma a pensar nos bairros, na distribuição das freguesias, com a finalidade das pessoas se identificarem com o seu bairro, com a sua cultura. E foi isso exatamente que aconteceu. Mas além dessa reforma, portanto, o município de Lisboa dotou as freguesias de Lisboa com mais meios e com mais competências. É isso que vai acontecer a partir de janeiro de 2014. Todas as freguesias de Lisboa passam a ter à sua disposição meios que, no passado, portanto, estas freguesias não dispunham. O que passa a ser possível prestar um serviço de maior proximidade junto das pessoas, com mais qualidade e com outras condições. Muitas das vezes a Câmara Municipal de Lisboa era confrontada com situações de lixo na rua que não podia dar resposta com uma maior eficiência. Mas, a partir de janeiro, os presidentes de junta, que serão vereadores, portanto, em representação da Câmara Municipal no território, poderão resolver de imediato, portanto, todos esses problemas. Em relação à gestão no Parque das Nações, como todos sabem, aquele território era gerido por uma sociedade de direito privado, aliás, até por duas. Existem duas sociedades, portanto, da Parque Expo. Uma que tratava da questão da gestão urbana, que já foi extinta, e essa gestão urbana transitou para a Câmara Municipal de Lisboa a partir do dia 1 de dezembro de 2012, e a outra que ainda mantém todo aquele património que, portanto, foi construído por ocasião da Exposição Mundial. É evidente que, a partir de janeiro, a freguesia vai funcionar a duas velocidades. A primeira vai ser através da gestão urbana pela Câmara Municipal de Lisboa, na antiga zona de intervenção da Parque Expo 98. Portanto, os contratos foram assumidos. A Junta de Freguesia vai ter que acompanhar de perto essa gestão
E, portanto, grande parte, e a outra velocidade será, portanto, requalificar, portanto, a Quinta das Laranjeiras, o Casal dos Machados, o Bairro do Oriente, a Rua da Centeira. Será assim que a Junta de Freguesia vai ter que funcionar. No meu caso, portanto, a gestão urbana só irá transitar para a Junta de Freguesia, portanto, se a Câmara Municipal de Lisboa dotar a Junta de Freguesia dos mesmos meios financeiros. Portanto, eu não assumirei esses contratos se não tiver condições para isso. Por isso, o dinheiro que vai transitar, portanto, do Orçamento do Estado e da Câmara Municipal será para melhorar a questão dos parques infantis, apostar nas escolas e requalificar as outras zonas da freguesia. Essa será a minha principal aposta para esta nova freguesia. Carlos Ardisson, ouvimos aqui Jorge Alves falar de um conjunto de infraestruturas e de estruturas em termos materiais e humanos que são minimamente necessárias para a Junta de Freguesia das Nações operar efetivamente no terreno. Minha pergunta é esta. Em função daquilo que será essa fase inicial, como candidato, não acha que será um período, digamos assim, em que todos os recursos materiais e financeiros que conseguirem transferir para a nova Junta de Freguesia não terão que ser maximizados e potenciados para esse efeito, em prejuízo de alguma atividade no terreno? Primeiro que tudo, quero saudar todos os presentes, saudar também os cidadãos residentes do Parque das Nações e todos os que nos visitam. É realmente interessante. Nós estamos confrontados com a criação da freguesia, que há muitos anos se falava e que teria sido lógico desde o início, que foi quando surgiu a Exposição Mundial, tivesse automaticamente no seguimento, no final de 98, ter sido criada, com os moldes que hoje se encontra. Estamos perante uma situação que algum de nós presentes consegue dizer o valor que é necessário para suportar manutenções. Tudo é um desafio de fazer um levantamento. Já foi falado dos contratos que foram assegurados das limpezas, tudo isso, pela Parque Expo. Parque Expo é essa que teve prejuízos imensos, assusta um pouco, portanto, ver que se vai herdar uma situação em que se tem que preservar a qualidade dos cidadãos que residem já na zona de intervenção e que na zona que está, e muito bem, foi acrescentada ao território agregada, acrescentada ao território da zona de intervenção da Expo 98 e que muito bem foi acrescentado porque foram os principais prejudicados durante o tempo da construção da Expo. Viveram abandonados em Santa Maria dos Olivais, não pertenciam a Santa Maria dos Olivais, vai-se aos Olivais e as condições são muito diferentes. Aqueles bairros já citados, a Quinta das Laranjeiras, o bairro do Oriente, Casal dos Machados, estão abandonados, que é uma situação inexplicável, e é um grande desafio e é uma grande oportunidade para esta nova freguesia conseguir transportar e elevar os patamares de qualidade para aquele que a zona de intervenção já tem e que é reconhecida por todos como uma zona de exceção. Isso terá de ser feito eu não me consigo imaginar um serviço a fazer a limpeza na zona de intervenção privado, outro serviço da Câmara, a funcionar 2 tempos, nisso no mais curto espaço de tempo tem que ser resolvido, porque são todos cidadãos da freguesia, são todos residentes e todos têm direito às mesmas condições. Todos devem ter. Não tiveram e neste momento é essa a situação que tem que ser corrigida. É uma das situações. O levantamento dos encargos será um grande desafio, porque há muitos, posso lhe dar inúmeros casos, nós temos um legado de uma exposição que foi uma exposição mundial, com grande sucesso, em que hoje há infraestruturas que há 15 anos não têm manutenção. Nós, ao recebermos isso, temos que saber quanto é que vamos ter de gastar e quanto é que vamos ter que investir para suportar a manutenção e efetuar obras também, porque senão vamos degradar o espaço. Muito bem. Paulo Coelho, Ligação Parque das Nações, queria fazer exatamente uma pergunta no mesmo sentido. Quanto tempo é que acha que vai demorar entre a nova Junta de Freguesia, o novo executivo da Junta de Freguesia, passar de uma condição de uma mera comissão instaladora para um verdadeiro executivo a funcionar em prol da população da Freguesia do Parque das Nações? Luís, muito boa tarde. Obrigado à TVL por esta oportunidade e por este debate. Cumprimentar os candidatos e retribuir os cumprimentos aqui apresentados. Cumprimentar toda a população
do Parque das Nações. Relativamente à sua questão e de uma forma muito objetiva, como aliás já foi aqui mencionado, a Junta de Freguesia do Parque das Nações não tem neste momento, do ponto de vista institucional e físico, humano e económico, no arranque desta novidade deste projeto territorial, portanto não tem as condições imediatamente após o processo eleitoral, de iniciar uma atividade de normalidade como qualquer outra junta de freguesia de Lisboa ou do país. Queria sublinhar aqui o aspecto desta novidade de ser um processo inovador, semelhante ao primeiro processo autárquico na nossa vivência democrática a seguir ao 25 de Abril. Em matéria de intervenção temporal, entendo que no primeiro trimestre do próximo ano, ou seja, a partir de janeiro do próximo ano, penso que estão criadas todas as condições para que a Junta de Freguesia possa, de facto, começar a prestar as primeiras respostas em termos de população, em termos de território, em termos de equipamento. Como também já foi aqui sublinhado, é necessário criar um quadro operativo, um quadro humano operativo, condições físicas operativas. Vamos ver em que condições é que, de facto, a Câmara Municipal de Lisboa vai transferir não só competências, mas vai transferir também meios físicos. Já não me reporto tanto também mas também a questão de meios físicos relevantes que temos naquele território, nomeadamente na zona poente. Reporto-me a equipamento municipal que se encontra na zona do Casal dos Machados e das Laranjeiras, e portanto temos que, em conjunto, temos que analisar estas opções, mas de uma forma muito rápida e eficaz. Posso lhe dizer que há uma grande expectativa na população do Parque das Nações para este projeto. Há uma grande expectativa que, aliás, tem sido visível nos últimos dias e que nós temos vindo a acompanhar desde o início deste ano relativamente ao parque escolar, que é a grande preocupação neste momento da população do Parque das Nações. Eu diria que é a primeira, a segunda, a terceira, seja em que nível esteja de prioridades, é sempre a educação. E portanto, nessa perspectiva e designadamente nessa área, não podemos estar à espera de janeiro para atuar. O novo Executivo tem a obrigação e a responsabilidade, e eu fazia aqui um apelo a todas as candidaturas para intervenção institucional desde já, para conseguirmos, de facto, de uma forma coesa e eficaz, resultados equilibrados para o início deste ano escolar, e portanto temos aqui um esforço pela frente, para o qual faço um apelo a todas as candidaturas para um grande empenho e para uma palavra muito especial para o setor da educação que vamos tratar a seguir. Muito bem. É precisamente por aí que vamos continuar o nosso debate. Ao que sei, esta nova freguesia é a freguesia mais jovem em termos etários da cidade de Lisboa. Há, de facto, aqui tem havido alguma mediatização de alguma ansiedade crescente a nível da população desta futura freguesia no que respeita à questão do parque escolar, nomeadamente a situação da escola básica, que, ao que parece, está numa segunda fase que não arranca. No entanto, e em conversa com uma residente para as Nações, que dizia-me e queixava-se amargamente que não há dinheiro para a escola, mas há dinheiro para a nova sede da Polícia Judiciária, que até vai ter alguns luxos adicionais, como um heliporto, e, no entanto, o avanço da escola não é concretizado. Jorge Alves, o Paulo Coelho falava aqui de uma intervenção institucional, presumo eu, querendo isso dizer, com alguma capacidade de pressão junto do poder central para agilizar e local para agilizar este processo.
qual é concretamente a posição da CDU em relação a este problema e o que é que a CDU, sendo eleita, digamos assim, nesta junta de freguesia, pretende fazer para resolver um problema que é, neste momento, o problema que mais ansiedade e preocupação dá à população. Bem, claramente que nós defendemos, como penso todas as candidaturas defendem, que seja rapidamente concluída esta segunda fase que falta construir, de maneira a que existam salas suficientes para não estarem a ser eliminadas salas de jardim de infância, como aconteceu este ano letivo, uma sala na Escola Vasco da Gama e outra sala na Escola do Parque das Nações. E, portanto, permitir a todas as crianças, desde que tenham idade normal para a frequência da primeira sala de jardim de infância e permitirem a sua progressão natural. Portanto, falta, efetivamente, esta conclusão. Nós, aquilo que temos vindo a assumir e que é público, portanto, a construção da escola não é da competência nem municipal, nem da junta de freguesia, e nós defendemos que a cada um a sua competência e que cada um assuma as responsabilidades da sua competência. Nós temos vindo a defender, quer através da Assembleia da República, quer através dos eleitos locais que temos na cidade de Lisboa, a rápida conclusão, aliás, não é a rápida conclusão, é a construção e a conclusão deste projeto da segunda fase da escola, mas deixe-me dizer que há, a propósito da educação, é verdade que este é um assunto muito mediatizado, mas a propósito de educação e a propósito de estarmos a carregar uma nova freguesia, há algumas matérias que são igualmente importantes, que têm a ver com aquela que é a continuidade da vida escolar, que começa agora, como é público, por parte de toda a gente. Nós procuramos, e com êxito, em sede da Comissão Instaladora, da qual faço parte, Comissão Instaladora da nova freguesia, procurámos e obtivemos esse acordo, quer por parte da Câmara, quer por parte da Junta de Freguesia Santa Maria dos Olivais, para que, independentemente de, a partir do dia 1 de outubro, termos formalmente uma nova freguesia e as escolas pertencerem formalmente a uma nova freguesia, ainda assim, e dado que este calendário da constituição da freguesia não se coaduna com o calendário escolar, procurámos garantir que a atual freguesia dos Olivais elaborasse e fizesse aprovar os projetos educativos de complemento de atividades letivas que são fundamentais para sossegar os pais. Havia uma grande preocupação nos pais e nos professores e educadores, que é, a partir de 1 de outubro, como é que é com as nossas atividades de tempos livres, continuam ou não continuam, porque a freguesia é diferente e não tem orçamento, como sabemos. O orçamento da nova freguesia apenas vai ser aprovado para vigorar a partir de 1 de janeiro. Portanto, há aqui um espaço de tempo entre o ato eleitoral e o dia 1 de janeiro que havia que sossegar os pais. Portanto, nós já transmitimos às escolas esta nossa convicção de que podem estar descansados, que a partir do primeiro dia de aulas têm também as atividades complementares de tempos livres, têm as suas cantinas a funcionar, que é também, naturalmente, seria também, naturalmente, uma fonte de preocupação das famílias. Há uma outra matéria que importa os novos executivos, o novo executivo debater, mas também os pais saberem e a comunidade educativa ter conhecimento, que é, as nossas 3 escolas da freguesia pertencem a agrupamentos cuja sede é fora da freguesia. E, se participarem na gestão desses agrupamentos, a entidade normal é a freguesia dos Olivais e não a freguesia de Parque das Nações. Portanto, poderemos ter aqui um problema complicado, que é termos de acompanhar com uma freguesia e termos de acompanhar com sedes de escolas que estão fora da freguesia, aquela que é a atividade e a dinâmica necessária para implementar na nossa freguesia. Estas matérias correspondem naturalmente ao desafio e de alguma forma são o complemento da resposta à primeira questão que tinha colocado, e nós defendemos que estas matérias devam ser resolvidas passo a passo, mas sempre com a participação das entidades locais. Ou seja, como é que se reajusta esta comunidade escolar, tem de ser debatida com os pais, com os professores e com os educadores. Como é que se dá resposta aos projetos futuros de tempos livres, tem de ser debatido também com os pais e com os professores, e portanto este é o nosso grande compromisso, é com as próprias entidades desenvolver os projetos futuros desta freguesia. Muito bem, passava então a Irondina Isaías. Relativamente a esta questão portanto, da conclusão do parque escolar, que é uma das preocupações dos residentes da Junta de Freguesia, da futura Junta de Freguesia, começa um novo ano letivo. Que respostas propõe o PS para resolver este problema? Relativamente a esta questão, o Partido Socialista tem só uma posição.
Portanto, como todos sabem, o parque escolar está muito longe de estar concluído. Aquele que foi apresentado a todos os moradores, quando foi a questão da urbanização, as parcelas ficaram logo definidas à partida. Tanto para a Escola Parque das Nações, como aquela escola que é a Vasta Gama, como a outra escola a nível norte. E esse parque escolar não está cumprido. Agora, relativamente à questão da Escola Parque das Nações, é evidente que há candidaturas que estão a alimentar a polémica e que estão a aproveitar da situação e há outras que tentam tirar proveito desta questão. Mas aquilo que se está a passar em relação à Escola do Parque das Nações é muito simples. Portanto, há 2 anos houve um acordo entre a Câmara Municipal de Lisboa e o Governo, onde a Câmara Municipal de Lisboa assumiu a construção da primeira fase e o Governo assumiu a construção da segunda fase. Enquanto que a Câmara Municipal de Lisboa cumpriu o acordado, o Governo não cumpriu o acordado. E é isto exatamente aquilo que se está a passar. Portanto, há falta de salas de aula, há falta de condições para assegurar um bom funcionamento do ano letivo e tudo se deve à falta da construção da segunda fase. Em relação a este problema, esta candidatura, desde a criação da freguesia e desde o momento que eu tive conhecimento que iria ser o candidato do Partido Socialista, a convite do Dr. António Costa, de imediato comecei a fazer diversos mails, a alertar para a situação e a pedir para que este problema fosse efetivamente resolvido. Em relação às atividades complementares, uma das coisas que eu alertei a Junta de Freguesia dos Olivais foi para o próximo ano letivo. Portanto, a Junta de Freguesia do Parque das Nações não tinha qualquer condição para, a partir de janeiro, porque é a partir de janeiro que temos orçamento, para estar a fazer uma mudança dessa responsabilidade, portanto, a meio do ano. E então, pelo menos, já se conseguiu assegurar que a Junta de Freguesia dos Olivais vai assegurar todas as atividades complementares, portanto, das escolas até ao fim do ano letivo. No próximo ano letivo e com algum tempo, o próximo Executivo terá tempo para programar e para fazer, portanto, algumas alterações e implementar um novo modelo, portanto, de gestão de todas essas situações. Muito bem. Carlos Ardisson, ao que parece, vamos ter então mais um ano letivo com crianças em monoblocos. Ao que parece, vai continuar essa realidade. Ouvi aqui... Posso lhe dar uma ideia já agora? O que é o monobloco? Muito bem, agradeço. Pode ser sugestivo, não sei se é visível. Talvez um plano mais aproximado. Isto é a nova sala de aula da Escola Vasta Gama e há uma outra equivalente na Escola do Parque das Nações, na área sul. Eu resido há 12 anos, se me permite, na zona de intervenção da Expo 98 e há 12 anos que ouço, chega-se a agosto, setembro e sucessivamente são as mesmas situações. Eu gostava de lembrar, principalmente aos partidos do chamado arco da governação e que ao longo dos anos, ao longo destes 15 anos, escolheram quem é que era que iria administrar o espaço, porque o espaço estava a ser gerido pela Parque Expo, que, para além do projeto da Parque Expo, previa 4 escolas, está feita uma escola e meia. Já eu tenho documentos que posso mostrar também do Mirador do Parque, onde está prevista uma escola secundária, onde hoje em dia está um colégio privado, o João 23. Portanto, tudo isto vende-se uma coisa às pessoas e infelizmente, promessas atrás de promessas, vamos ouvir todos os anos. Eu sou pai há 2 anos, tenho 2 meninos, um com 2 anos e outro com 3 meses, e vivo a angústia de que para o ano não tenham de colocar o meu filho, aos 3 anos, porque na Escola Vasta da Gama já me disseram, nem penses nisso, quanto muito entra aos 5 anos, se as coisas correrem bem, e isto é completamente injustificável. Eu moro na rua ao lado da Escola Vasta da Gama. Isto é completamente impossível de se perpetuar. A Escola Vasta da Gama, quando foi criada, já era insuficiente. Neste momento está completamente esgotada e a solução, por muito boa vontade que haja, não podem passar por ser estes contentores. Portanto, é um problema sério. Há interesses, certamente. Surgiram, posso-lhe mostrar também um documento da Câmara Municipal, onde foi deixado na nossa caixa do correio, que mostra o que é que temos na nossa freguesia, e se contarmos temos 14 escolas. Aparecem 14 estabelecimentos de ensino.
Tendo em conta que temos 1,5 na zona de intervenção da Expo e temos a Escola Infante Dom Henrique, portanto temos 2,5, arredondando para 3, para sermos simpáticos. Os outros 11 são privados. Muito bem. Algum interesse há certamente, e é isso que não podemos admitir, porque senão vamos dar cabo do que é proposto às pessoas, do que as pessoas compraram e do que as pessoas lhes foi prometido e têm o seu direito. Se nós todos pagamos impostos, nós temos direito a usufruir de saúde e de educação. Exatamente. É para isso que pagamos os nossos impostos. É para impostos. isso, senão de nada serve. Exatamente. Paulo Coelho, falava em intervenção institucional. Eu ouvi o Irondino Isaías, de alguma forma, repartir aqui responsabilidades entre o Governo e a Câmara Municipal, dizendo que houve aqui uma espécie de um acordo entre o Governo e a Câmara Municipal no sentido desta situação ser resolvida, imputar o incumprimento, digamos, dessa situação ao Governo. Parece-me que neste contexto, isto tratando-se deste tipo de infraestrutura, havendo aqui a intervenção de diversos níveis de entidades, desde o poder central ao poder local, sobretudo de cores diferentes em termos partidários, poderá ser um obstáculo, digamos assim, à concretização rápida deste tipo de projetos em termos escolares para o Parque das Nações. Luís, não vou entrar aqui em polémicas como o candidato do PS quer canalizar aqui o debate de incumprimentos por parte da A ou por parte B. Quero aqui sublinhar que, tanto da parte da Administração Central, nomeadamente em termos de direção de equipamentos do Ministério da Educação, relativamente à Câmara Municipal de Lisboa, a área de educação, o seu vereador Manuel Brito, que aliás saúde, que termina agora o exercício das suas funções. E que já aqui esteve nos nossos e, portanto, não faz parte deste novo projeto, desta nova candidatura à Câmara Municipal de Lisboa. Das associações de pais, que temos duas no Parque das Nações, do agrupamento escolar, que já aqui foi referido, há um acompanhamento em regime de permanente, há uma monitorização num regime de permanência destas situações. E, portanto, não há aqui que imputar culpas nem a A nem a B, não é assim que os problemas se resolvem. É o discurso fácil, é o discurso sem soluções. E, portanto, as soluções passam pelo diálogo. E, nesse sentido, ainda hoje, esta manhã, tive a oportunidade de passar a manhã completa com as associações de pais, com 3 membros do órgão da Associação de Pais, do Parque das Nações, Zona Sul, e mais 2 representantes da Associação de Pais da Vasco da Gama, na direção de equipamentos do Ministério da Educação, precisamente a analisarmos não só esta questão, porque a questão da educação no Parque das Nações não passa apenas pela conclusão desta segunda fase da escola da Zona Sul. A questão da educação no Parque das Nações é mais vasta do que isso e, portanto, vamos segmentarizar as questões e vamos debatê-las se houver tempo mal. Mas só como mero enunciado referir o seguinte. Na verdade, hoje temos um parque escolar que não foi aqui referido, com cerca de 850 alunos na Escola Vasco da Gama e com cerca de 350 alunos, pouco mais ou menos, na Escola da Zona Sul do Parque das Nações. Ou seja, neste momento estamos a atingir o limite, se é que não atingimos o limite, da capacidade para os quais aqueles equipamentos foram dimensionados. E, portanto, é necessário uma intervenção urgente. E a intervenção urgente não é porque os equipamentos atingiram a dimensão e a sua capacidade, ou está para se escutar a sua capacidade. A questão é que nós temos aqui uma população jovem, uma população empreendedora, uma população que procurou aquele território pela novidade e pela generosidade daquele território, e estamos a falar de uma população fértil, estamos a falar de uma população com a idade média de 41 anos de idade. Não foi ainda referido aqui, mas estamos a falar entre a zona sul do Parque das Nações, a zona central do Parque das Nações, a zona norte do Parque das Nações, a zona poente do Parque das Nações, de mais de 20 mil pessoas que residem naquele espaço e, portanto, com capacidade para crescer, e neste momento temos no Parque das Nações a curva a funcionar ao contrário em matéria de natalidade. E, aliás, isso foi agora debatido em termos nacionais, essa questão. Não sei se somos caso único no país, mas não sendo caso único, somos seguramente um caso de referência. E, portanto, relativamente à questão
da edificação da segunda fase da Escola Básica da Zona Sul do Parque das Nações. Acho que tem que haver um grande empenhamento do novo Executivo da Junta de Freguesia para este projeto. Isto passa não só pelo apelo que eu fiz a todas e que faço a todas as candidaturas da intervenção imediata em termos de resultados práticos. Posso lhe dizer que ainda hoje, na sequência desta reunião, foi assegurado pela Direção de Equipamentos do Ministério da Educação, em conjunto e em diálogo com os pais e as associações de pais presentes nesta reunião, e de imediato, já no início do ano escolar, pelo menos estender o parque exterior da escola, que neste momento é um espaço exíguo para aquele número de alunos que eu acabei de referir, porque o espaço exterior da escola, onde as crianças brincam e onde há um pequeno... Cerca de 800 alunos? Não, a Zona Sul tem estamos a falar de cerca de 350 menos. Se quiserem, tenho a planta do que está feito, não quero interromper, mas o que está feito é sensivelmente por aqui. Esta parte eu não estou a ver, mas de qualquer das formas, sim. Enfim... A segunda e terceira fase agradeço ao Carlos, mas de qualquer das formas, portanto, aquilo é um retângulo e, portanto, a nascente tem um espaço que neste momento é exíguo para as crianças brincarem e ficou assegurado que dentro dos próximos dias o Ministério da Educação vai fazer chegar ao local a engenheira responsável precisamente pelos espaços exteriores para analisar a intervenção imediata na construção de um outro espaço exterior na escola, sem comprometer depois a execução da segunda fase. Portanto, fazermos aqui algo de intermédio entre o que existe agora e a segunda fase. Há aqui uma outra questão, e se me permite, Irundino, portanto, eu estive a ouvi-lo com atenção, depois terá a sua oportunidade de falar, de referir o seguinte. O edificado que está hoje, em termos de escola, na Zona Sul do Parque das Nações, pertence ao Parque Expo. A titularidade daquele espaço nunca foi explicitado e, portanto, isto não é um ping-pong de responsabilidades como o candidato do PS aqui sublinhou, nunca foi retirado da titularidade do Parque Expo, onde ainda hoje se encontra, avaliada em determinados montantes que foram objeto de acordo entre todas as partes intervenientes, Parque Expo, o Ministério da Educação, Câmara Municipal de Lisboa, grosso modo em cerca de 1.300.000 euros que têm que ser pagos ao Parque Expo ou arranjar-se forma de resolver este problema de natureza financeira e orçamental entre as instituições envolvidas e em que a nova Junta de Freguesia terá um papel importante. Portanto, não me vou alongar muito mais nessa questão, dizer que há um pacote financeiro e orçamental disponível neste momento em sede do Ministério da Educação via Direção de Equipamentos, que ainda hoje isso foi mencionado, em cerca de 5 milhões de euros para o arranque da construção. Temos projeto, aliás, o projetista até faz parte de uma das associações de pais do Parque das Nações e, portanto, temos que ter uma intervenção e um esforço institucional para rapidamente. Só 2 ou 3 pontos. Sublinhar que hoje no Parque das Nações, em matéria educacional, temos que ter um esforço ativo. A nova organização Junta de Freguesia tem que ter um papel ativo para cruzar e interagir com organizações e instituições de topo no país que temos naquele espaço, para as crianças visitarem, explorarem, formarem-se e conhecerem o que há naquele espaço. Sublinho que temos o pavilhão do conhecimento, sublinho que temos o oceanário, sublinho que temos uma marina excepcional, que temos o Teatro Camões, onde a nossa Companhia Nacional de Bailado ensaia e faz espetáculos periódicos. Temos hotéis de excelência e, portanto, temos que pôr a comunidade escolar em contacto com isto. Nada disto aconteceu até hoje, não vou aqui estar a dizer por culpa de A ou por culpa de B, mas com certeza, precisamente pela falta da organização territorial de proximidade que vai acontecer a partir de agora. Isto é uma questão que obviamente interessa aos nossos telespectadores. Esta questão da educação é uma questão premente. Eu sendo, digamos assim, o responsável e o coordenador deste debate,
vou fazendo a gestão, digamos assim, das intervenções da forma que entender mais interessante e mais apelativa para os nossos espectadores. Teceu alguns considerandos sobre a intervenção do candidato Irondino Isaías, a quem eu pergunto sinceramente, e na continuidade, e vou dar a oportunidade quer ao Jorge Alves, quer ao Carlos Arnisson, se quiserem fazer mais uma intervenção, porque esta questão do parque escolar e da educação obviamente, parece uma questão mais mediática, que mais preocupa os futuros fregueses, entre aspas, da freguesia do Parque das Nações. Irondino Isaías falou aqui, criticou de certa forma aqui a postura do Governo relativamente à condução deste processo, e eu queria lhe perguntar o seguinte: sendo eleito Presidente da Junta de Freguesia e havendo necessidade, digamos assim, de um diálogo institucional entre os diversos intervenientes neste processo, sente-se em condições, sendo, digamos assim, um candidato do Partido Socialista e, eventualmente, um futuro eleito do Partido Socialista, de estabelecer esse diálogo com o poder central de outra cor partidária para tentar, de alguma forma, promover a resolução deste problema? Esteja à vontade também para tecer algum comentário em relação àquilo que o Paulo Coelho aqui referiu. Muito bem. É evidente que esta candidatura terá todas as possibilidades para desenvolver os contactos que forem necessários a nível institucional para resolver este problema, que é um problema de todos nós. Esta candidatura tem a garra suficiente para enfrentar a Câmara Municipal, para enfrentar o Governo, mas não é 15 dias das eleições, porque isto é puro oportunismo político da candidatura, portanto, da coligação eleitoral. Ainda por cima, eu já falei com as associações de pais depois desta reunião que foi mencionada, e os resultados que têm para apresentar às pessoas não são nenhuns, porque não há nada de concreto. Ora, dizer que provavelmente para 2014 vai haver uma solução e o problema vai estar resolvido é muito pouco para aquelas pessoas que têm vindo a reivindicar com vigílias e com ações, portanto, muito concretas, portanto, a construção da segunda fase. Como todos sabem, no Parque Escolar do Parque das Nações, no dia 19 de julho, todos os pais, portanto, da Escola Parque das Nações e da Escola Vasta Gama foram confrontados com o fato de terminar, portanto, a direção regional com 2 turmas de primeiro ciclo. Ora, nesse fim de semana, houve de imediato uma movimentação legítima dos pais, com uma petição a decorrer, e eu, a partir do momento que fui contatado no domingo, de tarde, por alguns pais, de imediato falei com o Sr. Vereador Manuel de Brito, com a Câmara Municipal, com a Junta de Freguesia, com o agrupamento de escolas, porque nós tínhamos que encontrar uma solução imediata e rápida para o problema. E foi exatamente isso que aconteceu. Logo de manhã, o Sr. Vereador Manuel de Brito falou com quem tinha de falar e convocou uma reunião para as 4 da tarde desse dia, de dia 21 de julho, com as associações de pais, com o agrupamento de escolas, com a direção escolar, para se encontrar uma solução. Porque ia haver também uma concentração de pais às 5 horas na Escola Vasta Gama e tinha que haver uma resposta. Eu, de imediato, sempre a acompanhar a situação, nesse dia, portanto, por volta das 4h30, havia já uma solução. Portanto, discutida com a Associação de Pais, é evidente que não é a melhor solução, não é aquela que esta candidatura defende, mas foi a solução possível. E estes não são contentores, não são monoblocos, não são, portanto, um edifício que seja, portanto, para outras finalidades. São monoblocos climatizados, com 3 janelas. Eu já estive dentro dos monoblocos. Se me permite, há estaleiros de obras que são sensivelmente idênticos. Mas eu garanto, os dos engenheiros são sensivelmente idênticos. Já estive dentro de um monobloco. Eu já estive dentro desse monobloco e foi, portanto, a solução possível, discutida com a Associação de Pais, com o agrupamento de escolas, para este ano letivo. Porque aqui só havia 2 opções. Ou havia a criação de mais 2 turmas para responder ao problema através da instalação de 2 monoblocos que foram assumidos financeiramente pela Câmara Municipal, ou então deixava de haver 2 turmas onde os pais tinham que procurar fora da freguesia outras soluções para os seus filhos. Este era o problema. Agora, também lamento que a candidatura da coligação tenha colocado na sua página no Facebook a dizer: este ano posso dizer-lhes que, fruto da nossa intervenção direta, conseguimos criar junto do Ministério da Educação as condições físicas, outra vez o espaço físico.
Portanto, quer dizer, isto, não sei que intervenção é que foi feita, porque, a nível do Ministério, porque só no dia seguinte, no dia 23 de julho, às 9 da manhã, é que houve uma reunião entre a Câmara Municipal de Lisboa e a DREL para eles comunicarem a solução encontrada, onde se falou da questão da segunda fase, onde o vereador Manuel de Brito se disponibilizou a assumir a gestão desse processo. E por aquilo que sei, aquilo que ficou combinado, é que o senhor diretor da DREL ficou de fazer chegar esse tal projeto para a Câmara começar a estudar o dossiê para poder assumir. E, aliás, entre eles, até ficou acordado que, portanto, para começarem a discutir o acordo e esse texto do acordo que, pelos vistos, tanto a DREL ainda não fez chegar nem o projeto da construção dessa segunda fase, nem o dossiê, portanto, deste processo. Mas mesmo em relação às condições financeiras, todos nós já percebemos como é que está a situação do país. E é evidente que, apesar da verba estar orçamentada, todos nós já percebemos que a questão da receita está muito longe de ser atingida. O déficit deste orçamento vai ser grande. Portanto, não conta ter lá números, porque o dinheiro não está ali guardado numa gaveta nem num cofre, destinado, portanto, à construção da escola. Se não entrar a receita respectiva, o Governo vai ter que cortar em algum lado. E, neste caso, corta, infelizmente, num investimento que era muito necessário para a nossa freguesia. Muito bem, queria avançar, não deixo de dar a oportunidade. Eu gostava. Eu acho que... Carlos disse-me, depois já passo a Geraldo, para concluir esta questão da educação. Eu acho que, parece-me que estava a querer intervir. Está bem evidente que o modelo dos partidos que nos têm governado ao longo dos anos está esgotado e está chegada à altura das plataformas, como a Plataforma de Cidadania, assumir e os cidadãos assumirem nas suas mãos, porque tantos contactos, já ouvimos tantas reuniões, eu há 15 anos que ouço as reuniões. E há 15 anos que a situação se permanece exatamente na mesma. Eu tenho documentos que mostram que a Escola Vasta Gama, quando abriu, tinha 750 alunos. Neste momento tem 850. Na altura, o Parque das Nações era ínfima em relação à zona de intervenção, era ínfima. A construção que foi feita depois, as pessoas compraram as casas com os projetos, com as coisas, tudo delineado para que houvesse escolas para os filhos. E os partidos não fazem nada. Está na altura de deixarmos estas reuniões, falei com este, falei com aquele, falei com o outro, e os cidadãos assumirem nas suas mãos e representarem-se e fazerem-se representar nos órgãos de direito, e é por isso que a Plataforma de Cidadania não é uma candidatura esporádica na freguesia do Parque das Nações, está a concorrer a quase todas as freguesias em Lisboa e que é concorrente também à Câmara Municipal e à Assembleia Municipal, para que os cidadãos possam ter uma palavra e consigam fazer o que estes senhores, em 15 anos, não conseguiram fazer com tantas reuniões. Muito bem. Jorge Alves, a posição da CDU relativamente a esta questão, e para encerrarmos a questão da educação, que é obviamente importante. Claro. Primeiro dizer, Carlos, que discordo da sua afirmação, respeito, naturalmente. Nós, na CDU, defendemos que o problema não está no modelo da organização política portuguesa, não está propriamente nos partidos políticos e na sua organização partidária, está, na nossa opinião, nos partidos políticos que têm governado até agora. E, portanto, rapidamente, para colocar esta questão, há efetivamente duas questões muito breves, toda a gente sabe e identifica quem é que são os partidos políticos que estão no governo, a quem compete legalmente a construção do parque escolar e que tem os meios financeiros para o fazer, e sabe há quanto tempo é que lá está. E também sabe quem é que está nos executivos da Junta de Freguesia de Santa Maria dos Olivais e com o ploro na variação da Câmara Municipal de Lisboa, a quem compete naturalmente desenvolver todo o esforço e toda a pressão para que se construa o edificado. Mas isso é passado. Vamos dizer assim, o que interessa hoje aos pais é saber, bom, e amanhã e para o ano como é que é? Tenho lugar para os meus filhos, como colocava aqui muito bem o Carlos. Para o ano, o meu filho está na idade legal de ir para a primeira sala de jardim de infância, que é 3 anos. Tem lugar ou não tem lugar? Isto interessa saber. Bom, e relativamente a esta matéria, estamos completamente disponíveis para assumir com quem quiser, com as restantes forças partidárias, com os pais, com os professores, e desenvolver todos os esforços para que seja efetivamente uma realidade a conclusão deste parque escolar e sejam encontradas as condições. Toda a gente sabe que uma escola não vai demorar um ano a ser feita, portanto, mesmo que conseguíssemos
que ela começasse imediatamente a ser construída, e já percebemos que os projetos estão longe de começar a ser construídos, não iremos ter no próximo ano letivo, no início do próximo ano letivo, as novas salas em equipamento definitivo como é necessário, e portanto vamos ter que encontrar naturalmente soluções provisórias. Agora, encontrar soluções provisórias que garantam que elas não são a substituição do equipamento futuro definitivo que faz falta. Portanto, estamos de acordo com encontrar soluções provisórias, mas temos que, obrigatoriamente, conseguir das entidades competentes a construção definitiva. O provisório normalmente em Portugal é de longa duração. É esse o nosso problema. E, portanto, nós não queremos que contentores, por qualidade que tenham ou não importa agora aqui discutir a qualidade, mas justifiquem que então não se constrói a segunda fase ou não. Os contentores são fundamentais porque tem de direito e no seu tempo não fez o que devia ter sido feito. Toda a gente sabe, identifica quem é que está, quem é que esteve. O nosso projeto para o futuro é este. Muito bem. E porque estamos a falar de equipamentos, Paulo Coelho, tenho acompanhado com alguma curiosidade e interesse uma pretensão que não sei se é partilhada de igual forma por todas as forças aqui presentes, relativamente à futura instalação da sede da Junta de Freguesia do Parque das Nações no pavilhão de Portugal. Essa pretensão é uma pretensão partilhada pela vossa coligação, pela força política. O que é que pode dizer ao eleitorado do Parque das Nações em relação a essa pretensão, concretamente? Tenho nota que, de facto, há algumas forças políticas concorrentes que têm nos seus programas e nas suas ambições imediatas a ocupação do pavilhão de Portugal pela nova estrutura da freguesia do Parque das Nações. Isto, se me permite, Luís, de uma forma comparativa, seria a mesma coisa que em Belém a Junta de Freguesia fosse para dentro do Centro Cultural de Belém, ou para dentro do Mosteiro dos Jerónimos, ou no Castelo fosse para dentro do Castelo de São Jorge, e por aí fora. Quer dizer, não podemos ver a coisa assim. Não podemos ver a coisa assim por vários níveis. Olha, o primeiro nível é porque essas forças políticas, e está uma aqui a esta mesa, o candidato do PS tem defendido isso como bandeira de instalação da Junta de Freguesia no pavilhão de Portugal. O pavilhão de Portugal não é um pavilhão apto pelas suas características físicas e interiores, que eu já tive a oportunidade de visitar, para a instalação de um equipamento desta natureza. Depois, colocam-se questões de acessibilidade. Aquela zona do nosso território é uma zona que fica nas traseiras, ou fica a poente, permita-me, fica a nascente, perdão, do Centro Comercial Vasco da Gama, com duas vias, sul-norte. E vamos falar aqui das acessibilidades, precisamente. E, portanto, as acessibilidades ali é feito por vias contínuas, sem estacionamento, não tem acessibilidade interna de viaturas, a não ser viaturas de manutenção, para dentro daquele local, e, portanto, não me parece que seja o local de excelência para a instalação da nova Junta de Freguesia. Como sabe, há umas instalações provisórias que foram disponibilizadas, por falar em barracões, também aí, à semelhança deste, a Câmara Municipal de Lisboa. E sobre isso, pelos vistos, o candidato do PS está confortado e acha uma solução digna de enfiar 2 barracões para a comissão instaladora por baixo da Ponte Vasco da Gama. Aí já há dignidade, pelos vistos. Mas, de facto, nem nessa zona não há uma relação de centralidade. E acho que, na nossa perspectiva, a centralidade dos serviços administrativos e a proximidade com a população têm que ser fundamentais na opção pelo novo espaço. Depois há uma outra questão, que são os serviços operacionais. Já aqui foi referido, eu também já o mencionei, vamos receber e vamos ver como e em que termos competências da Câmara Municipal de Lisboa, e nomeadamente em sede por exemplo, de espaços públicos, da manutenção de espaços públicos, nomeadamente jardins, no atual quadro dos contratos de gestão de espaços públicos, que já aqui foi referido, por exemplo, há um espaço, só para esse efeito, na zona norte, imediatamente a seguir à ponte Vasco da Gama, que serve de viveiro, que serve de instalação de maquinarias, de apoio ao pessoal que trabalha nesses espaços. De qualquer das formas, na zona poente do nosso território, a Câmara Municipal de Lisboa tem meios físicos onde também se podem colocar equipamentos de natureza operacional
e humana à disposição daquele território. Para concluir, a nova sede da Junta de Freguesia tem que ser vista numa lógica de centralidade, de proximidade e de racionalidade de custos. Só para lhe transmitir que a opção pavilhão de Portugal, a manutenção daquele espaço custa cerca de 500 mil euros por ano, e estamos a falar de gestão cotidiana. Agora, ponha lá serviços dentro e, obviamente, que não são 500 mil euros, passa a ser muito mais, ou seja, passa a ser uma renda de uma junta de freguesia de cerca de 50 mil euros por mês. Quer dizer, é impensável uma gestão nesses termos. Muito bem. Carlos Ardisson, presumo que não partilhe completamente esta posição. Não, nós somos a da favor, plataforma de cidadania relativamente a esta somos questão. a favor que o pavilhão de Portugal, ao fim de 15 anos, tenha um uso digno. E não há uso melhor da coisa pública do que o que já é público ser posto e ser colocado ao serviço dos cidadãos. Nós vamos mais longe. Ao propormos o pavilhão de Portugal, não é porque achamos que fica bonito, não é? É porque proporciona várias respostas. Uma delas é uma solução provisória que pode ser aplicada em vez de contentores. Num curto espaço de tempo, com pequenas obras, pode-se adaptar e o pré-escolar pode funcionar em salas no pavilhão de Portugal. No curto espaço de tempo, o centro de saúde, que certamente iremos falar a seguir, e o qual já existe projeto também há 15 anos, pode funcionar também provisoriamente, sempre com um caráter de não abandonar a obra que está para ser feita, prometida há 15 anos, mas pode-se começar a fornecer quase imediatamente serviços à população. Saúde e educação têm que ser fornecidos pelo Estado. Se a nova freguesia não vai fazer isso, não há razão para o ser. E o pavilhão de Portugal, neste momento, funciona com o quê? Funciona como anexo do pavilhão Atlântico. O pavilhão Atlântico é agora a maior arena, não vamos entrar nos contornos dos negócios que foram feitos, foram no mínimo ruinosos, a Parqueiros pode dar tanto prejuízo. Um pavilhão que custa quase 70 milhões de euros é vendido por 20 milhões e, ao que parece, de vez em quando necessita, utiliza como uma sala de anexo para fazer alguma recepção. Não me parece que seja o uso correto do dinheiro público e é por isso que consideramos que o pavilhão de Portugal tem todas as condições e, certamente, até o seu autor, o arquiteto Cisa Vieira, ficara satisfeito. Ele há pouco tempo sugeria que até fosse deitado abaixo, porque não serve para nada, está ali só a enfeitar. Pois eu li isso também, especialmente. Ironino Isaías, posição da sua força política sobre esta questão? Eu apenas quero fazer aqui uma correção à intervenção aqui do nosso candidato vizinho Paulo Coelho, relativamente à questão do pavilhão de Portugal. É muito fácil criticar quando não temos soluções nem temos ideias. Porque a comissão instaladora da qual eu faço parte, e aqui o Jorge Alves também, tem também outro membro que faz parte da candidatura da coligação PSD-CDS, Dr. Filipe Pontes, que no dia mais importante daquela comissão instaladora, que era para decidir ou para falar sobre a localização da sede, portanto, esse membro faltou. Ora, aí o PSD e o CDS teve uma grande oportunidade para apresentar ideias. Aqui o Jorge Alves, como membro, apresentou as suas ideias e outros membros da minha candidatura também apresentaram as suas ideias. E aquilo que eu defendi nessa reunião da comissão instaladora foi muito simples. Eu até fiz um requerimento à mesa e apresentei uma proposta escrita, onde, numa primeira fase inicial, para poder começar a dar resposta às pessoas, propus, portanto, que o balcão único da Câmara Municipal, que eram as antigas instalações do IMTT, não foi a Câmara Municipal de Lisboa que lá colocou esses contentores. Foi umas instalações que passaram a pertencer à Câmara Municipal e a Câmara Municipal entendeu lá instalar, portanto, um balcão único. Este edifício tem 100 e tal metros quadrados, tem algumas salas, tem computadores, tem internet, tem casas de banho. Pode não ter toda a dignidade para uma junta de freguesia, mas numa fase inicial pode dar resposta. Da por cima tem um grande parque de estacionamento. Além disso, esta candidatura, nessa proposta, além de apontar como o balcão único para funcionar numa primeira fase, também indicou o lote 23 da Quinta das Laranjeiras, que é na parte ocidental da freguesia, para ter lá um balcão de atendimento.
E também esta candidatura defende um balcão virtual, que é para as pessoas poderem tratar daqueles assuntos mais rápidos, portanto, através dessa via. Depois, como segunda opção, terceira opção e quarta opção, esta candidatura avançou como segunda opção o Pavilhão de Portugal. Como terceira opção, a parcela 4.2, que faz parte, portanto, da Câmara Municipal, junto à Torre Vasta Gama, com um edifício em vidro, que o arquiteto Jorge Bonito até pode apresentar o seu desenho, assim também como a Vila Gouveia, na parte, portanto, ocidental da freguesia. Portanto, esta candidatura, aquilo que defende é um conjunto de soluções, é um conjunto de opções. Se não conseguir a primeira opção, terá sempre a segunda e a terceira para Portugal. A Junta de Freguesia não quer adquirir o Pavilhão de Portugal. A única coisa que o Executivo, se for liderado por mim, vai propor ao Governo de Portugal será, portanto, um contrato de cedência por 25 a 30 anos e assume esses custos de manutenção. É evidente que, tal como aconteceu com o pavilhão portanto, Atlântico, que custou 60 e tal milhões, portanto, o erário público, e foi vendido por 21 milhões e meio, o mesmo caminho do Pavilhão de Portugal vai ser este. Porque há muito interesse dos privados na aquisição destes edifícios e não me admira nada que no próximo ano o Pavilhão de Portugal se passe a chamar Mel Stadium ou outro nome qualquer. Portanto, não é isso que nós queremos para a freguesia e eu, se for o Presidente de Junta, intentarei todas as providências cautelares que forem necessárias e vou utilizar todos os meios que tiverem ao meu alcance para não deixar sair aquele edifício do Estado. Ele está pago com dinheiro do erário público, ele está ali à disposição de todos e merece outra utilidade. É evidente que a Junta de Freguesia, nem o Presidente de Junta, porque eu não vou querer um gabinete lá, eu, se for necessário, posso ter no balcão único, posso ter na Quinta das Laranjeiras, portanto, o gabinete do Presidente de Junta. A Junta de Freguesia precisa desses 2.200 metros quadrados de área útil entre 400 e 500 metros. As outras áreas podem ter utilidades diferentes, como, por exemplo, o Museu da Expo 98, salas de exposições. Portanto, só uma Junta de Freguesia a funcionar ali, portanto, com diversas atividades, poderá dar utilidade àquele edifício. Muito bem. É um edifício central, é um edifício que pode dar resposta a muita coisa. Antes de passar a palavra aos Jorge Alves, estamos sensivelmente na última meia hora de debate. Há duas questões que eu gostava de abordar, que eu acho que são importantes para a população do Parque das Nações, a questão do centro de saúde e das acessibilidades. Obviamente haveria muito mais para discutirmos aqui, mas penso que são as questões nucleares que agora interessam. Jorge Alves, em relação a esta posição sobre o Pavilhão de Portugal, estas opções que há em aberto, qual é a posição da CDU? É uma questão, digamos assim, prática em termos de centralidade, de contenção de custos que não justificam, ou será mais, digamos assim, da dignificação do pavilhão, como dizia o Carlos Ardisson, e a utilização do mesmo para um efeito que era a sede da Junta de Freguesia? Vamos separar as situações. Uma coisa é a questão do Pavilhão de Portugal em si. Claro que ele deve ser reaproveitado numa lógica do serviço público, ele foi pago por todos nós, e claro que ele deve estar disponível e ao serviço de toda a população da cidade de Lisboa. Esta é uma questão concreta. A questão da sede da freguesia é uma questão que a nós nos preocupa muito, e preocupa porque, pela defesa que nós vimos algumas candidaturas assumirem, preocupa-nos que algumas candidaturas, sem cuidarem de saber exatamente o estado em que está o pavilhão, sem cuidarem de saber exatamente o orçamento que vão ter para gerir para o funcionamento normal da freguesia, assumam compromissos, que são compromissos para o futuro, porque a gente não está aqui a dizer que então a gente agora vai alugar o pavilhão por um ano e depois logo se... Não, aquilo que a gente está a dizer, aquilo que algumas candidaturas estão a dizer, é que esta será a sede futura. Atente só a uma questão de ordem prática. O orçamento, como disse há pouco, logo no início, está previsto só da Câmara Municipal de Lisboa 2,5 milhões de euros de transferência direta. Bom, se 500 mil euros são para a manutenção do pavilhão, estamos a amputar a freguesia, a amputar todos os moradores de uma atividade que é fundamental. Portanto, o que é que nós defendemos relativamente a esta matéria? Primeiro, claro que a freguesia tem e merece e obrigatoriamente tem que ter um pavilhão, tem que ter uma sede que seja digna,
uma sede que seja o mais central possível da sua população, mas têm de ser garantidas duas situações complementares. Primeiro, só é possível definirmos com rigor qual é a sede que nós vamos ter depois de sabermos uma coisa que ainda não sabemos, é que competências é que vão ser transferidas, que meios é que vão ser transferidos. Bom, porque uma coisa é encontrarmos uma sede para funcionarem 4 pessoas administrativas e outra coisa é encontrarmos uma sede para funcionarem 10 pessoas administrativas, mais 50 cantoneiros, mais 10 jardineiros. Serão, naturalmente, situações completamente diferentes. A outra questão que a gente coloca é, naturalmente, que a sede da freguesia não podes pensar numa freguesia com as características da nossa, que não existam atendimentos descentralizados. Porque por muito central que a gente encontre na nossa freguesia um local que seja o melhor para eles todos, será certamente muito longe de todas as pontas da freguesia. E, portanto, esta questão que foi colocada, e muito bem pelo Irondino, que foi debatida na Comissão Instaladora e que foi aprovada na Comissão Instaladora da nova freguesia, que é termos um espaço de atendimento, que é a antiga lavandaria, o espaço que estava previsto para a antiga lavandaria da Quinta das Laranjeiras, e que, naturalmente, será um posto de atendimento da futura junta para aquela população, com aquela proximidade local. Naturalmente que aquele que é o nosso compromisso é procurar que a futura freguesia tenha uma sede que seja digna, que seja adequada às funções que lá têm de funcionar e, sobretudo, que não asfixie financeiramente a nova freguesia, de maneira a que seja essa a sua atividade central, trabalhar para a manutenção da freguesia. E aqui deixe que lhe diga que nos preocupa muito que nas outras, ou em algumas candidaturas, não existam candidatos com experiência autárquica suficiente que procurem verificar, analisar e ponderar exatamente este tipo de matérias. Nós estamos a debater o futuro da freguesia. Aquilo que o próximo executivo fizer no primeiro ano, ao nível da delegação de competências e ao nível da sede, vai marcar não é só o mandato, vai marcar o futuro da freguesia. E, portanto, se não for feito com muito cuidado, se não for feito com muita ponderação, se não for feito ouvindo as diversas opiniões, porque há opiniões diferentes, naturais e legítimas, se não for ouvindo as diversas instituições que trabalham e que lidam diretamente com a população, nós corremos o risco na nossa freguesia de estar a assumir compromissos que condicionam depois aquilo que é a qualidade de vida que os moradores já hoje têm. Porque se investirmos 500 mil euros na manutenção de um espaço para funcionarmos lá dentro, naturalmente são menos 500 mil euros que vão estar disponíveis para a manutenção dos espaços verdes, para o resto dos parques infantis. Jorge, só uma chamada de atenção que acho que é importante. Nós, neste momento, no erário público, o Orçamento de Estado sai os 500 mil euros. Portanto, uma cedência, mantendo o Estado as responsabilidades e a propriedade do pavilhão... Autonomia administrativa e financeira, desculpe estar a interromper. Uma coisa é a Universidade Central, outra coisa é a administração. Apenas para a tomar como certos. São números que são avançados para tomar como certos que foi o valor... Quando há este tipo de algo não esclarece. Mas não há outras coisas. Ainda vamos ver o resto. Mas esse número não está correto. Eu agradecia. Alguém que não tem experiência, qualquer arquiteto pode explicar. Vamos avançar. Falava aqui... Nem é preciso um arquiteto. A questão da... E eu posso dizer por curiosidade que há dias falava com alguém sobre a questão do centro de saúde, da inexistência do centro de saúde do Parque das Nações, e uma pessoa de fora do Parque das Nações disse-me claramente isto. Quem está de fora diz, mas o que é que eles queixam que até têm lá descobertas? Portanto, que tipo de reclamação ou de reivindicação é essa? No entanto, parece-me a mim que há, de facto, da parte da população do Parque das Nações, até porque não é uma população uniforme em termos sociais, como muita gente pensa de fora do Parque das Nações. Há, de facto, zonas como uma população mais carenciada economicamente, como é o caso do casal dos Machados, Estrada dos Cavide, etc. Que compromisso pode ter a Plataforma de Cidadania com o seu eleitorado relativamente a esta questão da instalação e construção do centro de saúde? A parte de saúde toca-me muito próximo. Eu exerci funções em laboratórios farmacêuticos nos últimos 15 anos e convivi de perto diariamente com os doentes nos centros de saúde, nos hospitais. Portanto, fui delegado em informação médica e tenho perfeita noção do que é a agonia das pessoas não terem acesso à saúde. E é isso que se passa no Parque das Nações. Há um projeto muito bonito, podem ver a página do Facebook que está lá, mas há 15 anos que nada é feito. Existe espaço físico? Existe um espaço físico por trás da escola Vasta Gama, que agora até esta candidatura no Sentido Lisboa propõe que seja utilizado como parque de estacionamento provisório, e o espaço está vedado e não sai do papel. Já fizeram testes de fundações,
não sai do papel. E é impossível, as pessoas não têm, mesmo que possam, não têm que recorrer à CUF Descobertas, ou então, há uns anos já houve essa ideia, que não é preciso fazer, faz um protocolo e vai-se pagar, vamos fazer uma PPP com o grupo que administra o Hospital CUF Descobertas e faz a gestão disso lá. Isso não é... E qual é concretamente o vosso compromisso para o nosso compromisso é fazermos todos os possíveis para que o centro de saúde surja no espaço que há 15 anos nos foi vendido como sendo o terreno do centro de saúde. E que, no menor curto espaço possível de tempo, todos os cidadãos residentes no Parque das Nações possam usufruir dos cuidados médicos que o Estado deve fornecer às pessoas. Saúde e educação, como eu referi, são essenciais. São essenciais. Paulo Coelho, eu vi aqui o Carlos Arlisson falar na vossa proposta de utilização e ocupação do espaço para outro fim. Usando o direito do contraditório, muito acho bem, que faz favor. Não vou contradizer muito, mas de facto foi omisso e pouco claro o Carlos na sua expressão. O que nós já referimos mais que uma vez, e o que se passa é que a escola Vasco da Gama, a entrada da escola Vasco da Gama, fica todos os dias congestionada com os pais que vão deixar ou os pais que vão buscar os filhos à escola. Referi há pouco, eu sabia que eram 850 alunos, o Carlos tinha essa noção. E tem essa noção porque é vizinho, aliás, da escola. E, portanto, todos os dias vê ali o engarrafamento, à direita, conhece o engarrafamento. E então, precisamente, não só pelo engarrafamento, pela comodidade, pela segurança dos alunos e dos pais, sugerimos não é transformar, como você referiu, o equipamento, ou o espaço que está destinado ao equipamento, para parte de estacionamento. É, enquanto não fosse promovida a edificação, que provisoriamente os pais pudessem utilizar aquele espaço. Foi isso que foi referido pela nossa coligação. Não foi nada mais do que isso. Portanto, não sei se continuamos nesta ordem, se espera. Sim, não, vamos continuar nesta rotação. Hora, muito bem. Relativamente à questão saúde, concretamente, a questão do Centro de Saúde do Parque das Nações. Portanto, o espaço existe, o espaço é um espaço confinante com a escola Vasco da Gama. Não vamos começar a construir portanto, o Centro de Saúde no dia a seguir às eleições. Portanto, há que ver, há que analisar com a Administração Central e com a Câmara Municipal de Lisboa. Portanto, também nesta matéria, como há pouco na matéria de saúde, apelo a bom senso e espírito institucional dos candidatos na forma como intervêm. Sendo certo que não podemos andar com centros de saúde vizinhos uns dos outros e às vezes até com valências relevantes e valências importantes para dar resposta à população local. Peço desculpa, algum centro de saúde? Temos que resolver a situação até termos centro de saúde com os centros de saúde de proximidade. E, portanto, o centro de saúde dos Olivais, o Carlos, como sabe e diz que conhece o setor da saúde, está concluído um centro de saúde a cerca de 400 metros deste espaço que está destinado a este centro de saúde, já fica na freguesia de Moscavide, mas um centro de saúde que foi edificado e que está numa fase final de preparação e instalação para a população da nova freguesia Portela-Moscavide. Obviamente que, de um ponto de vista transitório, teremos que arranjar soluções entre o Centro de Saúde dos Olivais e aquele novo empreendimento para equilibrar os cuidados básicos da nossa população. Relativamente à edificação, que não é só a edificação é o equipamento, é a disponibilidade de médicos, é a disponibilidade de enfermeiros. A nossa candidatura vê como total empenho de todos os membros que estão a analisar a matéria da saúde e a minha pessoal, a intervenção
junto da Administração Central, junto da Administração Local, para promover a resolução daquele instrumento que de facto faz falta. Mas já agora permita-me o seguinte, não estou aqui só a falar da questão do centro de saúde que necessitamos, mas também estou a falar em matéria de saúde de uma outra coisa e de uma outra matéria que faz parte das nossas propostas, que são as parcerias e, nomeadamente, um cartão de cidadão local do Parque das Nações, que era importante. Não só, e já lá vou novamente a esta questão da saúde, mas também para os residentes, para as famílias daquele espaço acederem de uma forma privilegiada aos equipamentos que existem no Parque das Nações. Senti, nomeadamente da parte de equipamentos, como a telecabine, por exemplo, uma grande disponibilidade para existir dentro dessa lógica do cartão de residente, uma espécie de passe para utilização, enfim, às vezes que forem necessárias, de um equipamento que liga a zona sul à zona centro-norte do Parque das Nações. Há outros equipamentos acerca dos quais esse cartão também pode ser disponibilizado, seja para o Oceanário, seja para o Teatro Camões, seja para o Pavilhão do Conhecimento, seja para o próprio comércio local, e só fiz este pequeno parênteses para chegar aqui à questão da saúde. Não colocamos fora de hipótese, obviamente, analisar e discutir com parceiros locais do setor da saúde. Não vou aqui classificar o grupo A ou o grupo B, nós temos vários grupos privados em matéria de saúde no Parque das Nações, que hoje fazem consultas, por exemplo, para a DSE, fazem tratamentos para a DSE, e não me estou a reportar a um grupo que foi aqui citado, estou a reportar-me a outros que estão lá instalados, e para os quais teríamos que analisar e perspectivar esse cartão de cidadão, e pretendemos promovê-lo junto dessas organizações, de forma a compensar a população local até à edificação do Centro de Saúde. Muito bem. Irondino Isaías, no respeito a esta necessidade de estabelecer compromissos para que seja uma realidade futura este Centro de Saúde, quais são as propostas da sua A candidatura do Partido Socialista ao Parque das Nações, portanto, tem a questão da saúde como uma das principais prioridades, assim como a questão da educação. Ou seja, foi definido um plano de urbanização para ser cumprido a seguir à Exposição Mundial, e aquilo que todos podem constatar é que, ao fim de 15 anos, muito ou parte desse plano não está cumprido. É o problema das escolas e é também o problema do centro de saúde. Portanto, esta candidatura vai se empenhar e vai tudo fazer para que essa questão seja resolvida com a maior das prioridades, portanto, possíveis. Soluções de curto prazo que esta candidatura tem em mente. Temos uma equipa de intervenção à comunidade, uma EIC, que será o nome, que vai ter, portanto, uma enfermeira, que vai ter uma psicóloga numa primeira fase, para poder dar resposta através de um serviço de teleassistência a maior parte das pessoas que não se podem deslocar, nomeadamente idosos, nomeadamente pessoas com deficiências motoras. Portanto, essa vai ser uma das principais propostas, portanto, desta candidatura. O mais rápido possível, logo a partir de janeiro, a ver se essa equipa está disponível para dar aquela resposta, portanto, célere a algumas das questões que são colocadas, portanto, pelos nossos vizinhos. Portanto, através de um serviço de teleassistência, portanto, recebem-se as chamadas, os pedidos, e essa equipa há de arranjar as melhores soluções na proximidade da freguesia, ou junto do centro de saúde ali mais perto, então, noutros os hospitais públicos. Portanto, é isto que nós temos para a saúde no Parque das Nações. Agora é tudo. Muito bem. Jorge Alves, relativamente à saúde, compromissos da CDU com o eleitorado? Bom, naturalmente que o primeiro compromisso é, se o centro de saúde está previsto e é necessário, e provam-nos todos os dados que existem relativamente a esta freguesia, que é efetivamente necessário, tudo aquilo que temos que fazer é garantir que a quem compete disponibilizar os terrenos, a quem compete construir, se entendam de forma a que rapidamente esteja construído este equipamento. Até lá, naturalmente que as pessoas estão hoje em algum dos dois centros de saúde, portanto não há pessoas que estejam fora do universo dos centros de saúde, uns em Moscavide, outros nos Olivais. O que naturalmente temos que fazer é, em articulação com as direções desses centros de saúde, procurar
dar um corpo fundamental, procurar conhecer com rigor a realidade e as necessidades da população e procurar sensibilizar as direções destes 2 centros de saúde para a necessidade do acompanhamento local dos problemas concretos que existam relativamente a esta população. A exemplo da situação que nós temos com as escolas, também aqui, esta nova freguesia do Parque das Nações vai surgir com problemas que vai ter que continuar a articular com 2 freguesias distintas e autónomas, com os Olivais e com a nova freguesia de Moscavide e Portela. Connosco, independentemente dos resultados eleitorais que venham dessas 2 freguesias, o nosso compromisso é continuar a articular com essas entidades territoriais, com essas juntas de freguesia, de maneira a que os problemas da nossa população, da população da nova freguesia do Parque, sejam atempadamente resolvidos, naturalmente em parcerias com as outras autarquias, naturalmente em parcerias com os centros de saúde, naturalmente que exigindo do Poder Central que assuma e concretize efetivamente aquilo que tem de ser feito. Nós não estamos de acordo, só por uma questão de terminar, nós não estamos de acordo que uma junta de freguesia se deva substituir a quem tem as competências legais para. Eu percebo e entendo e respeito a proposta do Partido Socialista. Agora, na nossa opinião, uma junta de freguesia é uma entidade que tem uma competência própria e para a qual tem uma atribuição de verbas também própria. O risco que corremos é, se começamos a fazer, procurando naturalmente responder às populações, mas se começamos a fazer atividades fora do âmbito das nossas competências, aquilo que nos vai acontecer é não vai chegar o dinheiro, nem vamos ter condições organizativas para fazer aquilo que estiver no âmbito das nossas competências. E se nós não fizermos o que está no âmbito das nossas competências, eu não acredito que haja alguém que vá à nossa freguesia fazer por nós aquilo que é da nossa competência. Mas Jorge, no âmbito das novas competências, a partir de janeiro, uma das intervenções que, portanto, a Junta de Freguesia vai ter que fazer é a nível de intervenção comunitária. Está lá, novas competências, intervenção comunitária. Apoio social. Portanto, para mim, dar apoio às pessoas que necessitam, que não têm acesso a serviços de saúde, não é? Tem aqui uma boa forma para resolver. Portanto, é uma verba que está prevista para essa situação. A partir de janeiro. Porque a realidade das freguesias até dezembro era uma. A partir de janeiro passa a ser outra. Portanto, as freguesias passam a estar dotadas de mais competências e de mais meios de intervenção para dar resposta às pessoas. As novas freguesias, incluindo a nossa, vão ter, a partir de 1 de janeiro, como bem é dito, novas competências consagradas em lei, todas as conhecemos e apelamos mesmo a que todos os moradores leiam profundamente que vai ser a baliza do funcionamento do futuro da nossa freguesia. E, portanto, é importante que quando baterem à nossa porta dos futuros eleitos, saibam com rigor o que é que está lá dentro, o que é que está nas competências, mas que saibam também, antes de votar, exatamente o que é suposto cada um dos eleitos e cada uma das candidaturas fazer. Eu percebo, respeito e, naturalmente, que a intervenção comunitária e o apoio comunitário é fundamental. Uma freguesia tem obrigatoriamente de desenvolver isso. Agora, a intervenção comunitária é uma coisa e substituirmos a outras entidades com competência própria na matéria é uma outra bem diferente. E, portanto, estou completamente de acordo, temos de ter uma intervenção perto das proximidades, por fora. Não podemos substituir ao centro de saúde, contratando de médicos, contratando de enfermeiros, para substituir aqui o poder central das equipa de intervenção à comunidade. Muito bem. Permitindo o exercício do direito de réplica ali ao Paulo Coelho, ia-lhe pedir, seguidamente, e para encerrarmos, digamos assim, o nosso debate, que abordasse a questão de, sem prejuízo, digamos assim, do direito de responder à intervenção do Irondino Isaías. De qualquer forma, queria-vos apelar, basicamente, nesta vossa última intervenção, se quiserem reservar um pequeno espaço de intervenção para uma mensagem curta ao eleitorado, estejam à vontade. Peço apenas que tenham em conta, de facto, os nossos constrangimentos em termos de tempo. Paulo Coelho, relativamente às acessibilidades, continua a haver, de facto, graves problemas. O Carlos Ardisson falou aqui, de facto, dos problemas. O acesso à ACRIL continua a ser, de facto, caótico na zona da Expo. Quais são as propostas, digamos assim, da coligação para a resolução desse problema? Nós temos os problemas levantados, temos os condicionalismos catalogados e, portanto, há vários níveis neste momento, de constrangimentos em matéria de acessibilidades e mobilidade na zona interior deste novo território do Parque das Nações, bem como nas áreas de acesso a este território. Começando pelas zonas interiores, queria aqui referir que numa área como o caso da Centeira, da Avenida de Pádua,
onde, para além daquele território clássico que está ali e que nos merece toda a consideração e respeito, com pessoas nascidas e com uma vivência profunda de bairro, com uma alma de bairro naquele espaço, há hoje problemas ali de acessibilidade gravíssimo, acrescido ainda por um condomínio conhecido na zona, que se situa na zona poente da Centeira e que é percorrido por toda a Avenida de Pádua por uma língua que foi edificada no meio da estrada, que condiciona a acessibilidade tanto ao interior da Centeira como ao próprio condomínio. Quer dizer, neste momento os residentes naquela zona não cometem infração, mas praticam uma manobra de risco onde já houve casos de acidentes graves, designadamente no sentido interior da Expo Infante Dom Henrique, tanto para entrar para dentro do mencionado condomínio como para a Rua da Centeira, tem que fazer a inversão de marcha em plena Avenida Infante Dom Henrique, em cima dos semáforos. Não é compreensível como é que até hoje a Junta de Freguesia, que administra aquele espaço, não intervencionou na forma de criar ali um rasgo ou dois rasgos naquelas línguas, de forma a criar uma acessibilidade direta para dentro da Rua da Centeira e para criar uma acessibilidade direta de entrada e de saída para dentro do referido condomínio. É algo incompreensível. E, portanto, temos esse levantamento efetuado nessa zona e com uma intervenção prática. É daquelas que pode ser no dia a seguir, porque é de uma simplicidade. Há aqui, de facto, uma falta de vontade e de generosidade de quem administrou até agora aquele espaço para com aquela população. Aqui uma palavra de solidariedade para a Centeira, para o condomínio do Metrocity, que estiveram sempre muito abandonados pela Junta de Freguesia dos Oliveiros. A Rua da Centeira é uma rua onde o lixo se acumula, é uma rua onde a intervenção de limpeza de rua não entra. E para voltar à questão das acessibilidades, porque acessibilidades não é só andar atrás e para a frente, face aos constrangimentos de parqueamento pago na proximidade, nomeadamente com estruturas e movimento de trabalhadores que foram para aquela zona, a saber, nomeadamente o Banco de Portugal, o CTT, e por pessoas com origem fora do Parque das Nações, que procuram os serviços daquelas instituições e de outros privados, de empresas privadas, com uma dimensão humana considerável, que citou na proximidade, e face aos parqueamentos em plena Avenida Dom João II, as pessoas recorrem à Centeira pela falta de pagamento. E, portanto, os residentes naquela zona muitas vezes querem aceder às suas casas, querem estacionar, não conseguem, porque estacionam das 7h30, 8 da manhã até às 7, 8 da noite. Constrangimentos enormes, portanto, falar de acessibilidades também temos que falar disto. Depois, referir que na zona sul do Parque das Nações a questão do estacionamento, da mobilidade, é uma questão premente. Hoje, no Parque das Nações, há falta, inclusivamente, de serviços, de privados que não procuram investir naquele espaço e naquele local pela questão da falta de estacionamento. Tanto nas entradas sul do Parque das Nações, onde há uma grande área de escritórios e de empresas, há uma dificuldade enorme de estacionamento. Tem que se olhar para isso e tem que se criar zonas de estacionamento. Algo muito simples, como estacionamento em espinha, nomeadamente na Avenida Dom João II, na entrada do lado esquerdo e junto à Sport TV, sem pôr em causa os princípios urbanísticos que conduziram à edificação daquele local, porque estamos a falar de grandes espaços de mobilidade e, portanto, não é isso que está em causa. Depois, na zona central e norte do Parque das Nações, a questão da mobilidade também tem que ser analisada com cuidado, nomeadamente na Avenida Dom João II, faltou, portanto, um viaduto e o desnivelamento do final da Dom João II na zona norte, na confluência
com o cruzamento de Moscavide, daquele local onde há pouco, e o Jorge também referenciou, do referido centro de saúde, onde também já tem verificado acidentes graves pela questão da multiplicidade de sinalização e de sentidos do trânsito. Tem que se olhar para essa situação com cuidado e depressa. Também nessa zona interior, face aos condomínios e aos prédios ali existentes, a questão da mobilidade tem que se olhar para a mobilidade. Aliás, é um pouco na zona onde aqui o Carlos mora e conhece essa, e ainda há pouco acabou por referir aquela expressão de manhã quando saio, o trânsito brutal, porque de facto tem que se olhar não só para o circuito do trânsito, mas para a questão da criação de zonas de estacionamento que nunca foram criadas. As acessibilidades das zonas exteriores, acabei só para sublinhar, tem que se fazer um grande esforço, nomeadamente naquele nó que o Luís referiu. É um nó de acessibilidade aos residentes do Parque das Nações, mas também de quem passa naquela zona e, portanto, ao final do dia é caótico. Muito bem. Carlos Ardiça, avançando para a questão da acessibilidade, já muito foi dito aqui, explicado pelo mais uma vez, não é propriamente visível, mas nós temos na nossa página no Facebook uma pequena sugestão em termos fotográficos. Se houver vontade, não é pelo dinheiro que não se faz as coisas. Um pequeno desnível com um viaduto resolve as situações que estamos aqui a falar, de entrada e saída da Carel. Ao fim da tarde é um terror sair do Parque das Nações para ir apanhar a Cril, aliás. De manhã, toda a gente que conhece que tem que passar o túnel do Grilo, entra muitas vezes em engarrafamento junto ao túnel do Grilo, ou mesmo lá dentro, e está numa fila que não lhe diz respeito. A fila vai para a segunda circular e a pessoa quer ir para o Parque das Nações. Toda a gente que se combinar comigo alguma coisa diz-me, isto é muito difícil porque é um inferno. Portanto, pode correr razoavelmente bem e espera-se meia hora. Como é um inferno, há um acidente e fica toda a gente presa por uma situação que é fácil. É necessário falar, negociar, entrar em conversações com as Estradas de Portugal e sensibilizar, ou com o Uso ao Ponto, com as duas entidades juntas, para que se possa desbloquear, porque às vezes com pequenas ideias, com pequenos melhoramentos, consegue-se resolver o problema de muitas pessoas. É deprimente a pessoa estar numa fila em que a sua via está completamente parada e sabe que vai estar meia hora, 45 minutos, e ao lado está uma autoestrada de 3 vias e não há trânsito. Passam carros esporadicamente. É completamente inadmissível. Ainda dentro da mobilidade, eu nasci em Lisboa e sempre no centro de Lisboa, e quando era miúdo andava de bicicleta. E toda a gente dizia, Lisboa é uma cidade terrível para se andar de bicicleta. A nossa junta de freguesia a nossa área tem umas condições potenciais fantásticas. Tem um relevo quase plano. Falta-lhe o quê? Falta-lhe as ciclovias. Tem algumas pseudo-ciclovias, que são umas chapas colocadas no chão, onde eu já tentei algumas vezes andar, mas as pessoas, ninguém respeita, nem percebem que existe. Há que fazer uma rede de ciclovias modelo europeu, com as características, com piso diferenciado, com tudo isso, possibilitando que o meio de transporte primordial na nossa freguesia seja a bicicleta. Qualquer pessoa, o caso da Holanda é excepcional, mas de todas as idades as pessoas andam de bicicleta, movimentam-se a todo lado. A nossa freguesia tem que privilegiar essa situação. Temos ciclovias, temos agora uma ciclovia um pouco estranha que vem pela Avenida Infante Dom Henrique, mas está ainda em construção. Vamos poder ligar essa ciclovia. Temos uma outra que vem também dentro dos Olivais e temos um manancial fantástico para utilizarmos as bicicletas. Com as bicicletas tem que vir o parque de estacionamento, o local para colocar a bicicleta, para utilizar a bicicleta nas zonas onde há mais procura, portanto, mais serviço e tudo isso. Outra situação que isso a plataforma defende é que a EML, que ganha o dinheiro que ganha com o estacionamento em Lisboa e que paga principalmente ordenados à sua direção, essa responsabilidade venha a passar para cada freguesia. E a freguesia, melhor do que ninguém, poderá gerir o estacionamento e ordenar e cobrar onde seja necessário.
E essa fonte de rendimento, o que nós propomos é que reverta principalmente para o banco do medicamento. Há muitas pessoas que não conseguem comparticipar a parte que lhes diz respeito e cada vez é maior dos medicamentos, muitos idosos, e essa fonte de receita pode ser aplicada aí, de forma a que na nossa freguesia e em Lisboa não haja um único idoso ou doente que fixe os medicamentos que tem que tomar por falta de dinheiro. Associado a isso temos também o apoio social, que não foi aqui falado. Infelizmente não temos tempo para abordar todas as questões. Deixe-me só dizer justificava que quase um novo justificava, mas só fazer uma menção. Se algum de nós experimentar ir à noite à Gar do Oriente, vai se deparar com uma realidade que se calhar a maior parte das pessoas não conhecem. 30, 40, 50 sem-abrigos. Durante o verão, neste momento, temos na Alameda dos Oceanos, nos bancos de jardim, como o tempo está bom, as pessoas, como é que se gasta dinheiro nas obras, no cimento, e não se gasta um pouco do dinheiro para dar melhores condições às pessoas. E é isso que a Junta de Freguesia tem de privilegiar. Não podemos passar de carro à volta e não entrar e ver o que é que se passa, ignorar essa situação. Temos de ser humanos. Vamos então avançar. Ironino Isaías, a questão de acessibilidades, penso que também, obviamente, concordará com as dificuldades que existem atualmente, propostas da sua força política para esta problemática. Muito bem. A candidatura do Partido Socialista ao Parque das Nações tem todas as situações levantadas. E vou começar pela parte sul da freguesia. Portanto, junto à Marina, há ali um conjunto de ruas que é preciso mudar a sinalização para estradas com prioridade, porque umas são principais e outras são alternativas. Além disso, defendemos também o desnivelamento da Avenida Marechal Gomes da Costa. Enquanto ele não tiver conseguido aquela entrada sul para quem vem de Santa Apolónia ou então do aeroporto, portanto, tem sempre ali um grande problema. Junto à Escola Parque das Nações, também defendemos, porque o projeto já está aprovado pela Parque Expo, a construção de 48 lugares, o que facilita bastante ali e resolve alguns problemas de estacionamento. Outro dos problemas de estacionamento na parte sul é para aquelas pessoas que trabalham no Hospital da CUF, que vão visitar o Oceanário, que vão ao Teatro Camões, que normalmente estacionam as suas viaturas em zonas residenciais, o que congestiona bastante ali aquela zona. Aqui a questão da Avenida de Pádua, junto à Centeira e ao Metro City, portanto, aquilo resultou do plano de urbanização e do conjunto de acessibilidades que na altura foram pensadas e que agora vão ter que ser repensadas pela Junta de Freguesia e pela Câmara Municipal. A nível centro, portanto, há um grande problema ali com a questão da FIL, porque cada vez que há uma exposição, portanto, as pessoas têm tendência para ir estacionar as suas viaturas na zona, portanto, da Alameda dos Oceanos, o que também congestiona e é outro dos problemas a resolver. Na parte ocidental da freguesia temos o problema do 744 na Estrada de Moscavide, onde esta candidatura, portanto, propõe que se faça uma rua nova de ligação entre a Estrada de Moscavide e a Rua Padre Joaquim Alves Correia, para resolver ali o problema do estacionamento, porque a 150 metros está a outra estação, portanto, de metro, que é a estação de Moscavide. Portanto, com a colocação ali de uma nova rua, porque está lá um terreno com cerca de 1 hectare e é possível, portanto, fazer isso, consegue-se resolver, portanto, o problema do estacionamento naquela zona, bem como dos acessos, portanto, à estrada, portanto, à estação de metro de Moscavide. Na parte norte, na Via Oriente, também defendemos a colocação de uma rotunda, porque as pessoas, para quem vive naquela zona, depara-se, e quem vai, por exemplo, ali a uma unidade comercial, por vezes tem que ir até ao fundo, até ao Rio Trancão, para depois voltar para trás. Outro dos problemas é também ali junto à Escola Vasta Gama, portanto, na parte norte da freguesia. São muitos problemas de acessibilidades e de estacionamento que são necessários resolver na nossa freguesia,
Para isso também propomos a colocação de zonas 30, a questão dos semáforos. Há situações em que o temporizador não está a funcionar bem, o que permite grandes paragens em determinados locais. Portanto, todas essas situações estão referenciadas por esta candidatura e vão ser certamente resolvidas. Portanto, podem confiar no Partido Socialista, podem confiar na equipa que encabeço, porque temos um grupo de trabalho muito coeso, muito unido, que conhece desde a primeira hora os problemas da freguesia, que conhece desde a primeira hora, portanto, todas as dificuldades que os moradores sentem no dia-a-dia, e estamos prontos para resolver com convicção, com vontade, que é para isso que eu aceitei, portanto, integrar esta candidatura e este projeto. Podem contar comigo sempre. Obrigado. Jorge Alves, para terminar, começou, termina. Ok. Relativamente às acessibilidades, há uma primeira questão, que é uma questão de fundo e determinante. A futura Junta de Freguesia tem que definir com muito rigor, no quadro da nova lei, que competências relativamente às acessibilidades é que passam efetivamente para a gestão da Junta de Freguesia. Porquê? Porque não será tudo tratado pela Junta de Freguesia, algumas matérias serão da competência própria da futura Junta de Freguesia e outras serão de competências de outras entidades. Mas basicamente as acessibilidades no Parque das Nações podemos agrupá-las em 4 tipos de problemas. Os problemas relativos a sermos uma freguesia de atrassamento de muitos veículos, que não são exatamente de moradores dentro da freguesia, mas que trazem para dentro da freguesia um trânsito enorme que nós temos que procurar ajudar a resolver, porque não resolvendo vai afetar a qualidade de vida dos nossos moradores. Portanto, temos este grande problema, que não é relativamente aos moradores que moram na nossa freguesia, mas que atravessam a nossa freguesia. Temos um outro tipo de problemas, que é os peões da nossa freguesia, porque quando falamos de acessibilidade também falamos da segurança dos próprios peões, que naturalmente andam a pé, e também aí há muito a fazer. Nós temos identificado, ao nível da segurança rodoviária, grandes e graves problemas relativamente ao traçamento dos peões. Temos depois a questão das acessibilidades próprias dentro da zona da freguesia, e aqui foram identificados inúmeros casos, e poderiam ser certamente identificados alguns outros, de problemas concretos que têm que ter uma resolução concreta ao nível local. E temos depois uma questão que para nós é fundamental, que é a ligação destes moradores aos transportes públicos, não é? Porque a acessibilidade não é só a acessibilidade feita nem a pé, nem por transporte próprio, é também uma acessibilidade feita também, na nossa opinião, através dos transportes públicos. Portanto, aquilo que a gente defende é que deve existir na freguesia uma carreira da Carrispo, que é o operador público de transporte da cidade de Lisboa, uma carreira circular, que faça a ligação completa de toda a freguesia, o norte e o sul e os bairros do Casal dos Machados e Quintas das Laranjeiras, e que procure ligar todas estas populações, quer ao meio de transporte pesado, que é o metro, onde não existe essa ligação, quer aos principais equipamentos que existem espalhados ao longo de toda a freguesia. Eu hoje, se quiser ir da zona norte à zona sul, tenho pelo menos que apanhar 2 ou 3 autocarros que não têm uma ligação direta. Isto é um disparate, na nossa opinião, e, portanto, deve ser resolvido com a carreira circular. Não é uma novidade. Noutras freguesias isto tem vindo a ser criado, e noutros concelhos isto tem vindo a ser criado, e prova-se que, de facto, retira à circulação normal do transporte individual, retirando muitas situações de transporte individual, melhoramos em muito também as condições de acessibilidade da nossa freguesia. Portanto, relativamente à acessibilidade, são estas as questões que a gente tem a colocar. Naturalmente que há problemas graves ao nível do estacionamento, particularmente junto às estações de metro. Naturalmente que a nossa freguesia, porque nela se realizam grandes eventos nacionais, sempre que há um grande evento nacional, é um pesadelo para todos os moradores, na acessibilidade, no estacionamento e por aí fora. Portanto, são problemas que nós temos que contribuir para ajudar a resolver, que nos escapam naturalmente, mas que nós teremos obrigatoriamente ter uma palavra a dizer. Muito bem, agradeço em nome da TVL a todos a presença neste debate, que penso que foi útil ao esclarecimento de algumas questões fulcrais, muito mais com certeza havia para dizer. Este foi um exclusivo TVL, o debate com os candidatos à Junta de Freguesia do Parque das Nações. Um destes homens, sem prejuízo daqueles que hoje aqui não estiveram, poderá fazer história sendo o primeiro presidente da Junta de Freguesia da nova Freguesia de Lisboa, Parque
das Nações, terá sobre os ombros a tarefa difícil de gerir e instalar uma nova junta de freguesia, um desafio de facto de monta. Gostaria ainda desta oportunidade para convidar os nossos espectadores a continuarem a assistir à cobertura exclusiva que a TVL faz das autárquicas 2013, entrevistas aos presidentes de Câmara, o debate que aqui promovemos, debates também nas juntas de freguesia de Odivelas, com entrevistas aos candidatos. É assim que a TVL faz serviço público em prol da informação dos eleitores que no ato eleitoral queremos e pretendemos estejam bem informados. Obrigado pela vossa atenção. Até à próxima.